Eu queria dizer que a Bíblia fechada é um papel. Que papel, Juninho? É um livro. Ah, é? A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando. Falando ao meu coração, falando ao seu coração. Tá bom? Beijo. Tchau. Olá, aqui é o pastor Paulo Faustino da Igreja Batista Videira, aqui na região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo. Bem, hoje é domingo de Páscoa e nosso assunto não poderia ser outro senão a verdadeira história da Páscoa. Assim como o Natal, a Páscoa ela tem o seu foco central distorcido pela sociedade. O Natal, o foco é o nascimento de Jesus, porém, a sociedade, devido a razões comerciais, distorceu esse foco e completamente. Então, o foco deixou de ser o nascimento de Jesus, passou a ser a figura de Papai Noel e da troca de presentes e ceia também, não é? Jantares bastante rebuscados. Já a Páscoa, ela que fala a respeito da crucificação e da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela deu lugar na sociedade para um coelho ovíparo cacaueiro. Isso mesmo, um coelho ovíparo cacaueiro. Coelhos, você sabe, são animais mamíferos, eles não botam ovos, mas no imaginário popular tornou-se então um coelho que bota ovo e ovo que tem a ver com cacau, ovo de chocolate. Não tem nada a ver com Páscoa isso, não é mesmo? Bem, mas hoje, você que está assistindo esse vídeo aqui da Videira, terá o privilégio de conhecer a verdadeira história da Páscoa. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos juntos crescer diante de Deus, crescer no nosso conhecimento a partir da palavra de Deus. Convido você, portanto, a me acompanhar e assim extrair da palavra de Deus a verdadeira história da Páscoa. Vamos lá? Bom, no capítulo 12 do livro de Êxodo, nós temos a história da Páscoa. Basicamente, o povo de Israel estava cativo, era escravizado pelo povo egípcio. E realmente era uma vida muito sofrida. E ali Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou 10 pragas para que o povo pudesse ser liberto da escravidão egípcia. Entre a 9ª e a 10ª praga, Deus então ele institui diante do povo a Páscoa, Pesrá, que significa passar por cima. O Senhor disse para que o povo matasse um cordeiro, e esse cordeiro não poderia ter nenhuma mácula, um cordeiro sem defeito, sem manchas. E esse cordeiro, ele deveria ser então repartido entre o povo. Se tivesse o vizinho poderia comer junto, se tivesse pouca gente na casa, mas todo aquele arraial de Israel, no meio da sua grande escravidão, do seu sofrimento, teve por Deus a instituição da primeira Páscoa. Esse cordeiro, ele deveria ter o seu sangue aspergido nos umbrais das portas das casas do povo de Deus. E à noite passaria a morte pelo Egito, e todo primogênito de animais e humanos morreria, exceto a casa onde tivesse o sinal do sangue do cordeiro. Bem, eles fizeram assim, obedeceram a Deus,
E a partir desta 10ª praga, o faraó permitiu que o povo de Israel partisse do Egito e assim fosse livre daquela vida de escravidão. Interessante que lá no versículo 25 do capítulo 12 de Êxodo, diz assim a palavra de Deus: e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, a terra prometida, como tem dito, guardareis este culto. Então a Páscoa era um culto para ser guardado. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então o Senhor diz: vocês vão dizer: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Que coisa linda isso, não é? Foi exatamente assim que a Páscoa foi celebrada pela primeira vez. Nós vemos assim que a primeira Páscoa, aquela que foi celebrada lá no Egito ainda, pelo povo de Israel, quando ainda era escravo dos egípcios, esta primeira Páscoa, ela nos ensina basicamente 4 coisas. Primeiro, Deus tem atenção para as aflições de seu povo. Esta primeira Páscoa mostra a atenção de Deus para com as aflições do seu povo. Porque a Bíblia diz que Deus ouviu as aflições, o clamor do povo. Nosso Deus é um Deus sensível. Quando Ele esteve aqui entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele demonstrou toda a sua sensibilidade. Por exemplo, uma vez um cego, ouvindo que Jesus estava passando, rodeado pelos seus discípulos e por grande multidão, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era um cego, ele mendigava. Era uma vida muito triste, sem norte, sem brilho. Mas ele confiou em Jesus e começou a clamar, gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E embora o Senhor Jesus estivesse rodeado pelos discípulos e por grande multidão, ele parou. E a Bíblia diz que ele mandou chamar esse cego, esse mendigo. Ninguém dava nada por esse cego, mas o Senhor atentou para aquele homem. Porque nosso Deus não despreza a lágrima de ninguém. Assim, a primeira ceia nos mostra a atenção de Deus para com as aflições de seu povo. Olha, se você está com o coração apertado, se você tem aflições, tem tristeza aí dentro, saiba que Deus está atento às suas lágrimas. Clame a Deus, ore, fale com Deus, busque a Deus, confie em Deus. Ele ama você e está atento às suas aflições. Além disso, a primeira Páscoa, ela também ensina sobre o relógio de Deus. Deus tem o seu próprio tempo. O povo de Deus passou um bom tempo ali como escravo no Egito. Depois, ele teve a promessa da terra prometida de Canaã. Mas antes de chegar em Canaã, passou 40 anos no deserto. Deus tem os tempos dele. E nós precisamos entender isso. Às vezes queremos que sejam as coisas feitas no nosso tempo e não no tempo de Deus. E aí nos frustramos porque Deus não se dobra diante do nosso tempo. Somos nós que devemos nos dobrar pela fé diante do tempo de Deus. Você, como eu, certamente já pediu coisas para Deus que gostaria que ele atendesse ontem. Porém, ele não atendeu no tempo que nós desejávamos. Mas olha, Deus sempre tem o tempo melhor. Cabe a cada um de nós confiar no relógio de Deus. Então, a primeira Páscoa mostra a atenção de Deus para com as aflições de seu povo. Também ela nos ensina sobre o relógio de Deus e ainda deixa claro que Deus cuida dos inimigos do seu povo.
porque o exército egípcio, que era o maior poderio militar naquela época, ele perseguiu o povo de Deus. E como você deve saber, Deus abriu o mar e Moisés liderou o povo e o povo passou por aquela avenida, aquela grande estrada no meio do mar. E quando o exército egípcio foi fazer o mesmo, as águas se fecharam sobre aquele exército. Deus salvou o povo dele dos seus inimigos. Olha, deixe Deus, confie que Deus cuida dos seus inimigos. Não tente você cuidar dos seus inimigos. Coloque nas mãos de Deus, com graça, com misericórdia. Deixe Deus cuidar daqueles que perseguem você. Ainda, a primeira Páscoa, ela aponta claramente para Jesus. Assim como o cordeiro pascal não podia ser um cordeiro defeituoso ou com manchas, assim como o cordeiro pascal, o seu sangue salvou a casa naquela noite, a casa dos judeus, do povo de Deus, porque eles não perderam o seu primogênito naquela noite, onde houve grande pranto em todo o Egito, mas não na casa do povo de Deus, porque o sangue salvou eles, o sangue do Cordeiro. Assim também o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nos salva de todo o pecado. Esse é o grande sentido da Páscoa. Lá no Egito, a primeira Páscoa apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que viria, que seria morto, e cujo sangue nos salvaria dos nossos pecados, salvaria todo aquele que nele crê, que entrega a sua vida a ele. Assim, meu querido amigo, minha amiga, a Páscoa é um momento de reflexão, é um momento de atentarmos para a salvação oferecida pelo Senhor. A palavra de Deus ainda nos diz, agora no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Agora veja o que a Bíblia diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que lindo esse texto. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós estamos no Novo Testamento, a nova aliança que o Senhor Deus fez agora com a igreja dele, com os salvos por Jesus, aqueles que creram no Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus sofreu muito. Ele encarou aquela cruz depois de apanhar muito, depois de ser muito humilhado, foi crucificado. E ali naquela cruz, ele ofereceu-se em nosso lugar, em meu lugar, em seu lugar. Os nossos pecados, eles foram pagos ali. Todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Terá seus pecados perdoados por Deus. Deus, quando olha para um salvo por Jesus, ele olha através da cruz de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Querido amigo, minha amiga, a Páscoa que foi iniciada lá no Egito, teve a sua concretização há 2000 anos em Jerusalém. Como? Sim, ela foi concretizada com a prisão, condenação, crucificação, morte de Jesus na época da Páscoa judaica. Quando o povo judeu celebrava a Páscoa, Jesus foi morto na cruz, o Cordeiro Pascal. A Páscoa, durante tantos séculos, que apontava para Jesus, agora fora concretizada nele. Além disso, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele, Jesus, o sangue deste Cordeiro Pascal, aspergido nos umbrais das portas, salvaram os primogênitos lá no Egito, e o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, salva a nossa vida da morte eterna.
A verdadeira história da Páscoa, ela nos ensina que a ceia do Senhor Jesus, instituída pelo Senhor Jesus, ela foi instituída na Páscoa. Por ocasião da Páscoa, Jesus institui a ceia que até hoje a sua igreja celebra periodicamente, lembrando a morte do Senhor Jesus, com os elementos do pão e do vinho. A ceia é a concretização da Páscoa. A Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E a ceia, de igual modo, ela concretiza a Páscoa, porque ela celebra este Cordeiro. E ainda, a Páscoa foi prenúncio da ceia. A Páscoa, durante muito tempo, prenunciou a ceia que foi instituída pelo Cordeiro de Deus. Bem, mas eu quero ainda dizer uma última palavra. A ceia do Senhor Jesus Cristo, que é a concretização da Páscoa, ela tem seus dias contados. Isso mesmo, porque a palavra de Deus diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Até que ele venha. Temos então a Páscoa, que começou lá no Egito. Então temos a Páscoa apontando para Cristo, que se concretizou 2000 anos atrás, em Jerusalém, a sua morte, através da crucificação, a morte do Senhor, a ressurreição ao terceiro dia, e depois de 40 dias ele ascendeu aos céus. E a Igreja do Senhor celebra periodicamente a ceia, que é a concretização da Páscoa, até que ele venha, porque ele virá, ele voltará uma segunda vez. Você está preparado para encontrar-se com Deus? Se ainda não está preparado, nesta Páscoa, receba o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, como Senhor, Salvador da sua vida. Foi para isso que o Senhor veio, para te salvar. Ele não quer que você pereça e sofra eternamente na morte eterna, naquilo que Jesus chamou de inferno. Ele quer que você viva eternamente feliz com Deus no céu, na Canaã celestial. Deus ama você. Você não tem apenas uma vida neste mundo. Aqui o nosso corpo, ele veio do pó e para o pó voltará. Mas além de corpo, e nós não somos corpo, nós temos um corpo, mas nós temos alma. Então nós precisaremos viver eternamente. Deus quer que vivamos eternamente com Ele. E para isso precisamos receber em todo o nosso coração Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Deus abençoe a você, que você tenha uma feliz Páscoa. Esta é a verdadeira história da Páscoa. Deus ama você, morreu na cruz por você, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Deus abençoe a sua vida. A Páscoa é maravilhosa. Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa revela o amor de Deus, amor que enviou Jesus, Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal, para sofrer, morrer na cruz por mim e por você. Este Senhor, o nosso Deus, que ressuscitou ao terceiro dia, ele merece ser louvado. Preste atenção neste hino que a família Porto entoará ao nosso Deus. Rocha eterna foi na cruz e morreste tu, Jesus. Tem de ti um sangue tal que me limpa todo mal, traz as bênçãos do perdão.
Você está precisando de uma oração? Gostaria que a Igreja Videira orasse por você? Então eu convido a que você esteja enviando o seu pedido de oração. Pode ser aí no YouTube mesmo. Você pode, no comentário, fazer seu pedido de oração. E a nossa igreja estará orando por você, por sua família, pelo pedido que você enviar. Por falar em oração, vamos orar agora? Feche seus olhos, abra o seu coração. Falemos com o Altíssimo. Santo e eterno Deus, obrigado pela Páscoa. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus, o Cordeiro Pascal, para ser sacrificado pelos nossos pecados. Obrigado porque todo aquele que crê em Jesus Cristo e entrega sua vida a Ele, tem a salvação eterna e vai passar o Jordão quando chegar a morte e vai adentrar na Jerusalém celestial. Senhor, abençoa estes que estão vendo este vídeo. O Senhor sabe o momento, sabe o coração de cada um que está assistindo esse vídeo. Ó Deus, que a Tua graça seja sobre essas pessoas, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa tocar em muitos corações com este vídeo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista Videira está muito feliz por poder ter compartilhado com você a verdadeira história da Páscoa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. A Igreja Batista Videira, ela tem como grande meta anunciar Jesus Cristo, pregar o Evangelho de Jesus. Deus o abençoe. Mesmo em meio a esta pandemia terrível, nós temos um Deus, como Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Busque a Deus e não se deixe vencer pelo medo. Deus abençoe a sua vida.